Eu tô ficando louco, estamos ficando loucos aqui. Voltamos para esse enigma maravilhoso. Eu tô gostando cada vez mais desses episódios, porque os enigmas estão ficando cada vez mais complexos e tá ficando muito maneiro. E vocês estão gostando muito, o que é melhor ainda. Como eu faço em todo episódio e esse não vai ser diferente, antes de tudo, eu quero agradecer a vocês pelo apoio. Mas que eu tenha todo o trabalho de resolver o enigma, fazer o vídeo, editar, isso todo dia, é vocês que me dão a vontade e a autoestima de continuar com os gosteis e com os comentários. E como eu já expliquei nesse vídeo aqui, esse apoio insano é muito importante pra mim e eu nunca estive tão feliz na minha vida. Então muito obrigado. E agora, eu só tenho uma pergunta pra vocês. É você, mamãe, que foi a última senha que a gente descobriu no último episódio. Hoje tá, vamos nessa. Colocando a senha, aparece isso: CNN 10494108000. Meu Deus do céu, tá bom? E NHL, dois pontinhos, um monte de espaço. Para seu cachorro retardado. Toda vez que eu vou gravar vídeo. Mais precisamente, são 16 espaços. Então a gente tem que achar algum código que tenha 16 caracteres. Então vamos começar essa jornada. Antes de tudo, pega a imagem, vê se tem alguma coisa escondida nela. Não tem nada. Próximo passo. A gente tem 3 informações na tela: CNN, um número gigante, e provavelmente o que a gente precisa descobrir é o NHL, que tá NHL, dois pontos em espaço em branco. Então a gente provavelmente vai ter que usar o CNN com aquele número. A primeira coisa que você pensa quando vem CNN na sua cabeça, o canal de notícias, CNN. Aí eu pensei, será que esse código faz parte do URL de uma reportagem do CNN? Então eu abri o site da CNN, abri uma reportagem pra ver como que eles categorizavam no URL e não era. Eles categorizavam por data e o nome da notícia, e não por um número gigante. Ok, minha primeira dedução não deu certo, então vamos dar um passo pra trás e tentar descobrir o que é cada coisa dessas. Eu acho difícil o CNN ser realmente o canal de notícias. Então eu pesquisei tudo que CNN podia significar. E é muita coisa. Inclusive um movimento chamado Camisinhas, Agulhas e Negociações. Tá bom. Tá bom. Mas aí eu vi um negócio que chamou a minha atenção. Cellular Neural Network. Rede neural celular. E rede neural... Nossa, eu vou entrar a fundo agora. Rede neural, resumindo muito, é basicamente um computador que aprende sozinho. Por exemplo, isso é uma rede neural funcionando. Eles deram um boneco pro computador e mandaram o computador aprender a fazer ele andar sozinho da melhor maneira possível. E o computador foi tentando e foi melhorando cada vez mais até ele aprender sozinho, com tentativa e erro, como achar a maneira perfeita de caminhar. Isso é um exemplo. Então, talvez esteja relacionado a um computador aprender alguma coisa sobre esse código. Ok, calma lá. É bem complexo. Vamos dar um passo pra trás e vamos ver o que esse código significa agora. Esse número tem 10 dígitos. Primeira coisa que eu pensei é, será que é o número de telefone de algum outro país? Não era. Será que é um CEP de algum lugar? Também não era. Também não eram letras do alfabeto, porque tinha 0 e 0 não é letra do alfabeto nenhuma. Eu tentei separar de alguns jeitos e tentei alguns códigos. Primeiro eu tentei código Hex, não era. Ok, eu já não sabia mais pra onde ir. Eu tinha que aprender a programar uma rede neural? Eu tinha que programar um computador? Claro, obviamente que não. Aí eu fiz a coisa mais idiota do mundo que eu devia ter feito desde o começo. Eu pesquisei esse número no Google. Por que eu não fiz isso antes? Esse número vinha de um tipo de medida de tempo chamada de Unix Time, que é um número que converte um momento específico no tempo para um número gigante. E esse número específico da fase era o equivalente a... Qual que é o número mesmo? Eu esqueci. Sexta-feira, 4 de abril de 2003, à 1 da manhã. Ok, o que aconteceu sexta-feira, 4 de abril de 2003, à 1 da manhã? Vamos ver no site da CNN. Exatamente nessa data e mais ou menos perto desse horário, a CNN, então não era uma rede neural, ainda bem, tinha publicado uma reportagem sobre um ataque em Bagdá. Será que eu vou encontrar alguma coisa relacionada a NHL aqui? Então tá na hora de pesquisar o que caralhos é NHL. E NHL é Liga Nacional de Hóquei. Eu não entendo mais. O que hóquei tem a ver com a CNN, com terrorismo? O que em Bagdá, em 2003? Eu vou embora, eu desisto. Pra onde eu vou com isso? Voltando pra reportagem do ataque em Bagdá, eu percebi que as imagens já tinham saído do ar, porque elas eram muito antigas. Afinal, essa reportagem tem mais de 14 anos, então as imagens saíram do ar. Mas tem um jeito de ver as imagens que se perderam na internet, meus amigos. E agora eu apresento a vocês uma das minhas coisas preferidas da internet, a máquina do tempo. Nossa senhora, vamos... Nossa, Eredinho, é agora, cara. O nome, na verdade, é... Da verdade? Ô, bate! O nome, na verdade, é The Wayback Machine, que é a máquina de muito tempo atrás. Que susto, porra. Pelo amor de Deus, porra. Mas eu gosto de chamar de máquina do tempo, que é um nome mais legal. A máquina do tempo é basicamente um site onde você pode salvar um site no tempo. Então, por exemplo, se você salvar o meu canal agora na máquina do tempo, daqui a 10 anos você vai poder ir na máquina do tempo e ver o que você salvou hoje. E aí você vai ver como era o YouTube há 10 anos atrás. Quer um exemplo?
olha o meu canal em 2012 na Máquina do Tempo. Esse era o YouTube. Olha aí. Então, com isso, o que a gente faz? A gente vai pro site da CNN em 2003, no dia que eles postaram essa reportagem. E tá lá a reportagem com todas as imagens. E as imagens não tinham absolutamente nada. Mas aí eu pensei, NHL é a Liga de Hóquei. Será que tinha alguma reportagem sobre a Liga de Hóquei na CNN nesse dia? Então, na Máquina do Tempo, eu voltei pra página inicial da CNN em 2003. Lembre que a gente viajou no tempo, a gente tá em 2003 agora. Nessa época eu tinha 6 anos de idade. Então eu vou falar assim, voltando pra página inicial da CNN, a gente... Indo pra página inicial da CNN, eu apertei Ctrl F e procurei NHL. E se eu não encontro uma reportagem da NHL, perguntas pegando fogo, Burning Questions. E vamos só analisar quantas letras tem Burning Questions? 16. Exatamente o número que tava na fase. Ai, que maravilha! Nossa. Meus amigos, temos a nossa resposta. Que maravilha! Burning Questions, dá Enter. Nossa, próxima fase. Meu Deus do céu. Já começamos pegando fogo já, meus amigos. Que é isso? Meu Deus. Colocando a resposta, a gente chega nessa fase. E essa fase, ela é muito legal. Ela é muito fácil, mas ela é muito legal porque, caso você não saiba, isso vai explodir a sua cabeça. Ao menos explodiu a minha quando eu descobri isso uns anos atrás. Você já deve ter visto aquele cara que fica fazendo as bandeirinhas. Eu sempre achei que ele fazia tipo... Para, vai mais rápido, vai mais devagar. Eu sempre achei que era isso, eram sinais combinados por eles. Mas na verdade, isso é um alfabeto. É um tipo de linguagem. Ele está escrevendo palavras com as bandeirinhas. Esse tipo de comunicação se chama alfabeto de semáforo. E cada posição de bandeirinha é uma letra diferente. Não é muita gente que sabe isso. Eu mesmo não sabia disso e quando eu descobri eu achei muito louco. Então essa fase engana muito fácil. Porque você olha isso e você acha, ah, são números de um relógio. Mas não. É o alfabeto do semáforo. Esse criador é malandrinho, mas não é tão malandrinho assim, amigão. Daqui não passa, meu amigo. Eu vou zerar essa porra desse enigma, vai vendo. Traduzindo essas letras, dá A-L-L-I-S-L-O-S-T. All is lost. Tudo está perdido. Nem tudo, meu amigo. Estamos aqui para isso. Coloca a senha e vamos para a próxima. Essa foi tão fácil que, meu Deus, até meu cachorro resolvia. Eu pensei em parar esse episódio por aqui, porque o próximo enigma, ele é muito grande e eu fiquei muito tempo nele. Então provavelmente esse episódio vai ser um pouquinho mais longo que o normal. Então eu vou me fuder muito na edição, trabalhando pra caralho, mas espero que valha a pena. Meu Deus, vamos lá. Nossa senhora. Já digo logo de cara, esse era difícil, mas o jeito que eu resolvi ele é um jeito muito único. Indo pra próxima fase, tava escrito Listen, Netsil e Transcribe. Ou seja, escute ao contrário e transcreva. Fase de som é um pesadelo. Aí começou a tocar isso. Meu Deus, o que tá acontecendo? As vozes na minha cabeça! Tava escrito escute ao contrário. Então beleza, eu baixei esse áudio, coloquei no meu editor e inverti ele pra ver o que acontecia. E deu isso. Meu Deus, o que tá acontecendo? Não adiantou nada. Porque um lado tava invertido e o outro tava normal. Então eu separei os lados, inverti o que tava errado e pronto. Temos isso. Ainda não tô entendendo nada. Até o final. No final, ele fala isso. Ah! Se a gente falasse inglês, talvez a gente não soubesse o que é isso. Mas esse 444 tá muito na cara, meus amigos. Que maravilha. Então, basicamente, ele tá falando vários números em várias línguas diferentes. E agora, meu Deus do céu. Lembra da fase do Esperanto? Que eu fiquei uma caralhada de tempo pra descobrir que língua que era, pra depois descobrir o número que era, pra traduzir. Imagina isso vezes 3. Como que a gente vai saber quais são essas línguas? Eu consigo chutar mais ou menos por cima. Talvez uma seja árabe ali no meio, que fala Hatissaio, Machosaio. Mas eu não tenho como saber. Então eu fui vendo os metadados do áudio, se tinha alguma coisa, e lá tava um monte de numerozinho. Eu fiquei olhando aqueles números, não tava entendendo muito bem o que era, até... Pera aí, tem um maisinho antes. Será que é tipo DDD de cada país? Será que é o código de cada país, de número? E pesquisando, era isso mesmo. 48 era o código da Polônia, mais 20 era o código do Egito, mais 7... era o código da Rússia e mais 39 era o código da Itália, que era o 444. Polônia, Egito e Rússia. Polonês, árabe e russo. Temos as línguas. Agora é tentar decifrar os números. E meu santo caralho. O problema é que cada linguagem
e numera os números diferentes. Os americanos, por exemplo, eles não têm uma palavra pra 400. Eles falam 400, que é 400. 4 vezes 100 é 400. Então cada língua tem um jeito diferente de falar os números. E eu tentei aprender todas essas linguagens, mas era muito difícil. Primeiro que eu não tinha certeza se era número mesmo. Às vezes podia ser uma palavra, um número, uma palavra, um número. Então, outra coisa também, que era o problema, tentar transcrever os números pra cada língua, não tinha como. E tinha árabe ali no meio. E árabe não usa nem letras normais, eles usam aqueles riscos bizarros. Mas eu tentei. E eu fiquei muito tempo. E eu consegui tirar um número ou outro ali no meio. Mas eu fiquei tanto tempo nessa porra de translate ouvindo essas what you say. Nossa, eu tava ficando maluco. Até que eu tive uma ideia que salvou a minha vida. Que foi muito da hora. Porque ao invés de eu mesmo tentar traduzir, eu não vou pedir ajuda pra quem fala essa língua. Selbit, você tem amigos poloneses, árabes e russos? Não, mas existe o Omegle. E o Omegle, caso você não saiba, é um site onde você fala com pessoas estranhas do mundo todo. Então eu fui pro Omegle e coloquei Polônia e comecei a tentar achar alguém polonês. Até que eu consegui, e era um cara muito gente boa. Eu renderizei o áudio e mandei pra ele e pedi traduz isso pra mim, pelo amor de Deus. E ele falou, é 1, 2, 3, 4. Nossa! Então agora vamos achar alguém que fale árabe. E árabe foi um pouco mais difícil, tinha menos gente falando árabe lá, mas eu consegui finalmente achar um cara que falava inglês. Só que ele falava inglês um pouco errado. Mas aí eu mandei o link do áudio pra ele e ele também foi muito gente boa e falou que era 999. Agora o último e o território mais perigoso da internet, os russos. Por algum motivo, os russos adoram mostrar piroca no Omegle. Então depois de ver um monte de piroca, eu finalmente achei um russo que acha que era um ser humano normal. E ele falou que traduzia pra 6238. Então temos o número 1234 999 6238 444. Coloca essa senha e foi. E foi. Ai, Jesus Cristinho, velho. Meu Deus, foi insano. Caralho, essa... Nossa senhora. Ver pirocas russas é uma parada que eu não esperava nessa série. Infelizmente, vamos ter que parar aqui. Mas muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado a você que tem acompanhado essa série. Se você deixou um gostei, pra me incentivar e pra saber que você tá gostando, é muito importante. Então, muito obrigado mesmo pelo apoio. Caralho, essa série tá cada vez melhor. Eu tô me esforçando cada vez mais e vocês têm me recompensado muito. Então, muito obrigado mesmo por divulgar tantos vídeos. Tem gente mandando print, mandando pra todo mundo no WhatsApp. Muito obrigado, muito obrigado. E é isso aí, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá.